para quem não pôde assistir, poder assistir depois e aí ter uma sequência, tá? Quem não quiser aparecer, é só fechar a câmera, não tem problema nenhum, tá? Eu estou muito feliz de... Olha, tá chegando mais gente. De receber todos vocês aqui, né, para compartilhar, porque na verdade o que eu quero é humildemente compartilhar um pouco que eu sei, do que eu pesquisei, do que eu aprendi sobre Kabbalah, né, Sara? Sara participou desse processo praticamente desde o começo. Lembra da nossa época lá de Sofia? Tem mais de 10 anos isso, né? Essa caminhada no estudo da Kabbalah. A Sara tem praticado isso de uma forma até mais intensa do que eu. Mas o que eu quero, na verdade, é humildemente compartilhar com vocês daquilo que eu descobri. Tá baixo o som para vocês? Ou tá bom? Tá dando para me ouvir direito? Para mim tá bom. Ah, beleza. Então, tenta aumentar o teu som, Nádia. Pode ser que o teu som esteja baixo no computador. Né? Vou tentar falar aqui bem pertinho do computador, tá? Para vocês ouvirem bem. Vou até levantar aqui um pouquinho. Levantar um pouquinho para ficar melhor. Coloca um fone de ouvido. Você está com fone de ouvido? Coloca um fone de ouvido para melhorar. Tá? Sim, Cíntia, não está aparecendo para mim o que você vai compartilhar. A tela não... Apareceu e saiu. Alguém está vendo a tela compartilhada, escrito Kabbalah filtrada pela Torá? Tá. Eu tô. Perfeito. Eu tô. Pra mim também tá de boa. Talvez, Sara, você tenha marcado com aquele alfinetinho alguém. Tenta sair e voltar, porque aí eu acho que você vai conseguir ver. Tá. Então, gente, eu creio que todo mundo me conhece. Aí, para quem não me conhece, né, meu nome é Cíntia Braga. Eu, pela misericórdia do Eterno, estou no judaísmo messiânico desde 1998, quando eu descobri, né, o Eterno me arrastou para o judaísmo messiânico lá nos Estados Unidos. E eu vinha ter contato... Por favor, gente, todo mundo fecha o microfone para não dar eco e não ficar difícil, tá? Eu vinha ter contato com a Kabbalah há cerca de uns 12 anos. Como eu coloquei lá no Instagram, né, no Facebook, acho que vocês puderam ler, eu tinha pavor de tudo que dizia respeito a Kabbalah, porque eu não gosto de esoterismo. Quem daqui de vocês não veio da igreja evangélica? Alguém não veio da igreja evangélica? Levanta a mão aí e fala. Além da Sara, né? Que a Sara eu sei. Fora a Sara, todo mundo veio da igreja evangélica? Da Assembleia de Deus, eu. Assembleia, né? Eu creio que 99% das pessoas aqui vieram da igreja evangélica. E quem veio do cristianismo, em geral, sabe que não deve se envolver com esoterismo. E eu, na minha ignorância, acreditava que Kabbalah era esoterismo, nova era, espiritismo, etc. E o Eterno usou uma maneira muito interessante de me fazer travar contato com a Kabbalah judaica. Na época eu trabalhava como tradutora por uma editora Pensamento Cultrix. Como eu era psicanalista, eu traduzia os livros na área de autoajuda. E aí eles enviaram para mim um livro de Kabbalah, para que eu traduzisse. E eu fiquei meio assim, né? Será que eu traduzo? Não, na época, meu rocha era o Eduardo Stein, da BTY, e eu conversei com ele, eu falei, Eduardo, o que eu faço? Ele falou, vai em frente, coa, filtra, faz o que Shalia Shaul falou, filtra o que é bom, faz igual peixe, você come a carne e deixa as espinhas. E foi aí que eu fui entender o que era a Kabbalah judaica. Que, na verdade, não é esoterismo, não é espiritismo, não é bruxaria, não é magia, embora, ao longo do tempo,
acréscimos e outras ciências tenham roubado o nome Kabbalah, né? E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E aí eu comecei a estudar Kabbalah. Comecei a estudar Kabbalah em Cabo Frio, comecei a estudar Kabbalah no Rio de Janeiro. A Sara fez parte dessa busca também, em algumas partes. A Sara começou a estudar mais na internet. Kabbalah Center, Academia de Kabbalah, Ian Meckler, lembra? Lembra, Sara? Eu, você e Beto lá, Ian Meckler. Sim, sim, Foi claro. outra vida, né? Séculos atrás, isso, outra realidade. E nós Aham. gostamos muito, estudamos muito, lemos muito, e todo esse ler, estudar, buscar, ainda é nada. Cada dia eu falo assim, meu Senhor, eu não sei nada, eu sei muito pouco. A gente tinha um grupo de estudo de Kabbalah no Clube Tamoio, em Cabo Frio. A gente fazia meditação cabalística, que é algo sobre o que eu vou ensinar vocês, vou compartilhar com vocês. Mas, e aí surgiu essa ideia, o Eterno vem colocando isso já há bastante tempo no meu coração, de fazer um estudo da Kabbalah filtrada pela Torá, sem os acréscimos babilônicos, sem os acréscimos esotéricos, sem os acréscimos, na verdade, muitas vezes ditados e colocados por Hassatan, para desvirtuar algo que é verdadeiramente transformador. Eu vou dizer para vocês, a maioria das perguntas que eu tinha, que o judaísmo não me respondia, que o cristianismo não tinha me respondido, a Kabbalah respondeu. E me trouxe uma paz muito grande, me trouxe uma consciência muito grande, foi algo transformador na minha vida, para melhor, né? E eu queria compartilhar um pouquinho disso com vocês. Muita coisa errada se tem dito sobre a Kabbalah. Mitos, concepções equivocadas, preconceito, né? Pessoas que não têm nada a ver, né? Aquela história Madonna, todo aquele glamour, Kabbalah Center, testemunhos que desvirtuaram a verdadeira Kabbalah judaica, fizeram muitos se afastar dela, né? Mas, na verdade, é uma ciência que contribui, se ela for estudada na sua essência, se ela for filtrada pela Torá, né? Como tudo. Eu sempre falo sobre isso em todos os estudos que a gente faz. Tudo precisa ser filtrado pela Torá. Tudo. Não há nada que você estude, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito material, seja em qual âmbito for, que você não deva filtrar pela Torá. Se ela é filtrada pela Torá, ela ajuda, auxilia muito no crescimento espiritual e no entendimento dos princípios eternos que vão nos ajudar a viver na prática uma vida de santidade. Eu quero colocar para vocês, eu quero dar um testemunho pessoal para vocês, no quanto a Kabbalah me ajudou a entender Mashiach, né? Como a Kabbalah me ajudou a entender Mashiach. Houve um tempo em que a gente ouvia tanta coisa, tantas teorias, tantos achismos, assim, assado, tantos sofismas. A minha fé nele, como que no mar do Eterno, como manifestação do Eterno, começou a ser colocada em questão e a minha vida espiritual começou a murchar. Sabe a flor quando está sem água, começa a murchar? Começou a murchar e eu, Senhor Eterno, o que está acontecendo? Por que está murchando? E as pessoas falando, né? Não nascimento virginal não é só um homem, um mero humano, como é que é isso e tal? E eu comecei a orar ao Eterno, porque eu li na Brita da Chá o próprio Mashiach falando que é o pai que revela o filho. E a minha oração era constantemente, era o seguinte: Pai, me revela o filho, Pai, me revela o filho, Pai, me revela o filho, Pai, me revela o filho. Eu orava e jejuava pedindo ao Eterno que me revelasse o filho. Desculpa, gente. E aí o que aconteceu? Apareceu esse livro aqui, que na verdade é uma cópia. Ele apareceu na minha vida, o nome desse livro é Messiah. Messiah.
Understanding his identity and teachings through the soul of the Torah. Compreendendo a sua identidade e ensinamentos por meio da alma da Torá. Esse livro eu não consegui achar nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Esse livro, essa cópia me tinha sido dada pelo Eduardo Stein anos atrás. Eu tinha começado a ler e tinha parado. E aí esse livro saltou. Sabe aquelas coisas que praticamente saltam da estante na tua frente? Esse livro saltou em resposta à minha oração. Esse livro e o livro Judaísmo Nazareno, o Caminho de Yeshua, os Talmidim, né, de Tzadok Ben Derias, saltaram e foram assim a combinação perfeita para que eu entendesse Mashiach, para que eu entendesse a natureza de Mashiach, a natureza de Ruach. E esse livro aqui é um livro muito interessante porque ele fala, na verdade, a história de um judeu que se converteu ao cristianismo, foi para a igreja evangélica nos Estados Unidos e depois se decepcionou e voltou ao judaísmo, descrendo de Yeshua. E aí, o nome dele é Avi Ben Mordechai. Tentei contato com ele para traduzir esse livro para português, pedir autorização, mas eu já mandei 1000 e-mails para ele, ele não responde, não sei nem se está vivo ainda. Mas é muito interessante a história dele, porque aí quando ele já estava, ele coloca o testemunho pessoal dele no começo, já não estava acreditando mais em nada em Mashiach, um cabalista judeu que cria em Mashiach se aproximou dele e começou a ensinar a ele Mashiach por meio da Kabbalah. Olha que coisa maravilhosa. E aí surgiu esse livro. São 603 páginas. Sabe, esse livro aqui é para você. Eu sei que você encontra em qualquer lugar, você vai desintocar isso aqui. Depois eu te passo contar o nome e tudo. É muito interessante. How deep do you want to go in your study of the scriptures? Eu sei que você vai fundo, você vai amar esse livro, amar. E esse livro, ele explica Mashiach à luz da Kabbalah e, ao mesmo tempo, ele explica a Kabbalah de uma maneira maravilhosa. E aí, para a minha alma, para o meu crescimento espiritual, para o avivamento da minha vida, isso foi um bálsamo. Eu senti mesmo, sabe aquela flor murcha que está seca, aí rega, é regada e começa a crescer, florescer, começa a vicejar. Minha vida espiritual deu um salto. A minha vida foi avivada com esses 2 livros, Messiah e o Judaísmo Nazareno, o Caminho de Yeshua e seus Talmidim. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o estudo da Kabbalah, o pouco que eu sei, tem sido para mim extremamente positivo. E daí surgiu o meu desejo, que eu creio que nasceu no coração do Eterno, de compartilhar com vocês o pouco que eu sei. Esse curso, eu não sei se vai ser assim, porque nunca é do jeito que a gente planeja, né? A gente está fazendo um estudo de Eshet Ha'el, só as mulheres, e era para ser 3 aulas, já estamos na 5ª e temos mais umas 3 pela frente, está sendo maravilhoso, né? Então, não sei quanto tempo vai levar. Eu planejei 12 aulas. Essa introdução hoje, 10 conceitos comportamentais maravilhosos da Kabbalah, o conceito de árvore da vida e terminando com o conceito do Messias dentro da Kabbalah. Tá? Cecília, você, sem querer, você está apresentando aí. Tira aí a apresentação de tela, por favor. Tá? Vocês estão vendo a minha tela ainda? Voltou ao normal. Voltou? Não estou mais, não. Agora está um C enorme aqui. Só estou vendo o C da Cecília, mais nada. Coloca o sua para apresentar de novo, que aí derruba a... O meu está você. Cíntia, eu não sou muito não sou muito destra de trabalhar aqui. Eu também, ó. Até eu aprender foi sofrimento. Agora eu não sou desse tempo. Voltou Mas minha tudo apresentação. bem, vamos lá, eu vou experimentando, tá? Beleza, então.
Beleza. Então, o que acontece com a Kabbalah? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Perfeito. No meio judaico ortodoxo, tradicional, dizem que é preciso ser homem, não mulher, ser casado, ter 40 anos pelo menos, ter profundo conhecimento da Torá e do judaísmo para se poder estudar a Torá. No entanto, nos últimos anos, principalmente, né, depois do Rav Ashlag, Rav Brandwein, o Rav... Peraí. É que cada vez que entra alguém, eu tenho que clicar e some a tela, né? Enfim, a maioria dos rabinos se abriram e estão sentindo que a Kabbalah, e estão dizendo que a Kabbalah é para todo aquele que quer, que sente o desejo de estudar Kabbalah e de aprender Kabbalah, né? No meio cristão, a Kabbalah é vista como esotérica, nova era, bruxaria, o que nada tem de verdade em relação à verdadeira Verdade. Kabbalah, a Kabbalah pura, judaica. No entanto, o inimigo das nossas almas muitas vezes distorce e adultera para desvirtuar e roubar de nós algo importante. Por exemplo, a Kabbalah. Por exemplo, o conceito do dízimo, né? De devolver ao Eterno um pouco do que a gente ganha. Por exemplo, o dom de línguas, os dons de Ruach HaKodesh, né? Coisas importantes, conceitos importantes do reino que são imitados, desvirtuados para serem desacreditados, né? Por exemplo, eu ouvi um professor de Kabbalah judaica do Kabbalah Center falar exatamente isso. Ele falou: há conceitos e práticas que revelam tanta luz, como a de Sedaká, por exemplo, que o inimigo usa de desvirtuamento para que nós não sejamos abençoados por algo que revela muita luz. E a Kabbalah é isso. A Kabbalah, ela nos traz muita luz. Por meio da Kabbalah, vocês vão entender algumas das falas de Yeshua, que ele diz: eu sou a luz. A gente vai entender o conceito da luz do Eterno. A gente vai entender outros conceitos que vão explicar algumas das falas de Yeshua que a gente não entende em toda a sua profundidade. Doutor Daniel, muito prazer ver o senhor aqui. Muito bom, seja muito bem-vindo. Quanto tempo? Cadê tua esposa? Está aí também? Tem uma mãozinha lá atrás aí, aqui. Não, é um amigo meu que está aqui comigo. Oh, beleza. Mas existe esse consenso dentro da ortodoxia de que apenas homens bem estudados na Torá, bem mente lavada pelo judaísmo, né? Bem enfronhados no estudo do Talmud, etc., poderiam estudar a Kabbalah por medo do que poderia ser feito com a cabeça de alguém que não estivesse realmente bem alicerçado no conhecimento. Eu, pessoalmente, creio que, de certa forma, também por medo de que a pessoa que estude a Kabbalah reconheça em Yeshua o Mashiach, porque existem, como eu vou dizer, existem indícios tão claros, tão explícitos na Kabbalah sobre Mashiach, sobre divindade de Mashiach, sobre no próprio Zohar, né? Sobre o ministério de Mashiach, começar na Galileia, ser um ministério com poucos discípulos. Enfim, o Zohar descreve com alguns detalhes impressionantes que batem totalmente com o que aconteceu com Yeshua, como seria o ministério de Mashiach. Nós vamos ver isso também, tá? Lá no finalzinho, nós vamos ver isso, o que a Kabbalah fala sobre Mashiach. E, gente, é lindo o que o Zohar fala sobre Mashiach. A verdade é que tudo que é novo e diferente pode ser visto como ameaçador e sobrenatural. Por exemplo, um avião para as pessoas do século XVII, que é um tempo muito próximo, pareceria algo mágico, né? Algo de bruxaria, até mesmo uma arma de fogo, né? Foi visto como algo sobrenatural para os índios, com o qual o povo europeu teve contato. A verdade é que a religião, como sistema de controle, tem tolhido as pessoas pela doutrinação humana e preconceituosa de alguns dos maiores dons divinos da humanidade.
Pela religião, pessoas que ouviam o Eterno foram mortas, pessoas com dons de Ruach HaKodesh foram mortas, heróis da fé foram sacrificados nos circos. Mais guerras existiram por causa de religião do que por qualquer outra razão. Na verdade, a desculpa da religião, né? Porque, na verdade, a razão das guerras é a ganância, né? Pela religião, o outro é discriminado, aquele que não anda de acordo com seus parâmetros. Pela religião, qualquer busca que não seja especificada pela crença dos líderes é proibida, muitas vezes em detrimento dos que instituem as próprias escrituras. Resumindo, o inimigo das nossas almas tem tentado imitar, adulterar e desvirtuar conceitos importantes do reino para nos impedir de vivermos a verdadeira bênção. A religião, que originalmente teria como objetivo nos religar ao Eterno, muitas vezes tem sido veículo e desculpa para controle, morte e sofrimento. É muito importante a gente entender isso. A espiritualidade é uma coisa, a religião de homens é outra. O próprio Yeshua ia contra isso, né? E aí, outro conceito muito importante da própria Kabbalah. Tá? Não acredite em nada que eu falar com você. Prove, teste. Aquele que é guiado pelo Espírito do Eterno é livre. Em João, o livro mais místico das Escrituras, nós vemos exatamente isso. Lá está escrito assim, João 3, Yohanan 3:8. O vento sopra onde quer e ouve seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Nós somos livres para examinar tudo aquilo que nós desejarmos, tudo aquilo que o Eterno nos levar a examinar. Como o próprio Shalia Shaul falou, examinar de tudo, retende o que é bom. Mas, obviamente, a gente vai examinar aquilo que não vai contra a Torá. Se a gente já sabe de antemão que vai contra a Torá, que vai contra os preceitos do Eterno, a gente não vai nem chegar perto, né? Satanismo, bruxaria, magia, essas coisas, obviamente, a gente sabe que não pertencem ao Eterno. Necromancia, espiritismo, tudo isso a gente já sabe que é proibido, tanto pela Torá, quanto pelo Tanar e pela Brit Hadashah. Então, não vamos nem chegar perto. Agora, existem livros, por exemplo, esse livro aqui, ó, ele está em inglês, A Vida do Rabino Nachman de Breslav. Vocês já ouviram falar nesse rabino? Esse rabino viveu no final do século XIX. Eu tenho o livro dele. Oi, Cecília, repete. Eu tenho o livro dele, eu gosto muito dele. Eu comecei a estudar Hassidismo. Quando eu comecei a estudar o judaísmo, foi pelo Hassidismo. Eu gosto demais dele. Muito ele é bom. maravilhoso. Ele é maravilhoso. Esse rabino é um iluminado. Fala, você quer falar, José Carlos? Não, eu ia só falar que eu conheço. Tá. E eu ia falar justamente o que a senhora acabou de falar. Perdão. Esse livro é que eu super recomendo. Não é um livro messiânico, mas eu super recomendo. Deixa eu botar, vou botar aqui no chat, tá? Tem alguns livros dele já traduzidos para o português ou espanhol. Esse aqui eu comprei lá em Israel em inglês, entendeu? Nachman de Breslav. Ou Breslov, dependendo da pronúncia, tá? Esse rabino, ele foi um iluminado. Ele morreu com 38 anos, né? Mas ele deixou uma obra maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Ele deixou parábolas, ele foi assim de uma sabedoria, e foi ele que deixou para o judaísmo o conceito da Hitbodedut. Já ouviram falar na Hitbodedut? Hitbodedut, a oração espontânea, a oração do coração. Isso é judaico, gente, isso não é cristão. Muitos conceitos, às vezes a gente pensa que são conceitos cristãos, não, são conceitos judaicos. Hitbodedut, oração do coração. Rabino Nachman dizia, e ele não era cristão, não era messiânico, entra no teu quarto, né, 1800 e pouco, acende uma vela, enquanto o fogo dessa vela durar, né,
A vela na questão de marcar o tempo. Enquanto o fogo dessa vela durar, você se derrama diante do Eterno, você fala com ele tudo que você quiser falar da maneira mais espontânea, mais expressiva possível, você chora, você conta seus problemas, conta suas dores, reclama, briga se tiver que brigar, grita se tiver que gritar, se prostra se tiver que se prostrar, vai fazendo isso enquanto essa vela estiver acesa, enquanto a cera não se extinguir, a chama não se extinguir. Esse, por exemplo, era um dos conceitos ensinados por ele. Outro conceito ensinado por ele: a voz do Eterno fala conosco constantemente. Não, esse não é um conceito pentecostal, não. É um conceito judaico, tá? De um rabino racídico cabalista. E muitas vezes a gente pensa que isso não existe. Exatamente. Esse homem viveu para estudar e escrever coisas boas em tão poucos anos de vida. É impressionante a obra desse homem. É impressionante. Recomendo que vocês examinem, claro, filtrando, mas eu não encontrei nada para filtrar até agora nas coisas que eu li dele. Muito maravilhoso o trabalho desse rabino. Digita no Google o nome dele, vocês vão poder ver, tá? Então, vamos lá. Por isso, o primeiro princípio do estudo da Kabbalah é, apesar de você aprender, do que você aprender ser importante, profundo e impressionante, não acredite em nada. Prove tudo que for dito à luz das Escrituras. Filtre, selecione, avalie, coloque diante do Eterno e peça que Rua te inspire e te dê discernimento. Aliás, isso deve ser feito com todas as palavras que nos chegarem aos olhos e aos ouvidos. Procure viver, praticar, colocar na prática, conhecer e não apenas ouvir o que você reconhecer como verdadeiro. Experimente e viva preceitos aprendidos para que sua vida possa se transformar para melhor. Teste e viva de forma natural. A verdadeira espiritualidade, primeiro, ela é simples. Segundo, ela vem do amor e ela não nos provoca aversão, embora muitas vezes nos leve ao desconforto. Eu creio que todos nós aqui que fizemos techuvá, que estamos no processo de techuvá, alguém não entende a palavra techuvá? Quem não entender, escreve aí no chat, por favor. Techuvá, retorno, volta para a direção certa, tá? No caso, a techuvá tem dois sentidos. Techuvá interior, arrependimento, afastamento do pecado em direção ao Eterno. Segundo sentido, volta às origens da espiritualidade, tá? Nosso Mashir, ele era judeu, então nós estamos voltando para entendê-lo, viver o nosso relacionamento com o Eterno dentro de um conceito judaico. Com isso, a gente adquire muito mais e maiores dimensões de entendimento. Esse livro aqui também é dele, a Sara conhece. El Tikkun del Rabbi Nachman. Esse livro aqui é muito bom. Eu não sei se tem ele em português, mas tem ele em espanhol, tá? E é muito... Eu já ia te falar, que deve ter em espanhol. Em espanhol ele tem, tá? É muito, muito bom. Tem circuncida o prepúcio do teu coração. Para sentir sinceramente a dor dos seus pecados, deve-se circuncidar o prepúcio do seu coração. Embora o coração se encontre incircunciso e fechado, não se pode sentir verdadeiramente essa dor. Apenas quando se retira o prepúcio e se tem um vazio no seu coração, poderá sentir a verdadeira intensidade da sua dor e a verdadeira contrição e arrependimento. Tão grande deve ser o seu arrependimento que todos os corações, todas as gotas que saíram dele também o sentiram nos lugares onde se encontram. Aqueles que saíram dele foram seres humanos, aqueles que saíram dele e foram para o outro lado, né? Citrácora, que é o lado negativo. Deus não permita, porque também ali, por baixo das forças do outro lado, eles têm um coração e membros. Quando o pai circuncida seu coração e sente a dor e começa a se arrepender, então todos os corações, todas essas gotas também o sentiram e sentirão e chegarão a saber a verdade. Como estão fundidos nesses lugares imundos, os abismos mais profundos do mal.
Antes disso, eles pensam que as coisas estão bem, porque eles são os destruidores do mundo. Apenas quando seus corações são circuncidados pela circuncisão do coração do seu pai, sentem a verdade da sua situação, começam a lamentar-se, a sentir dor, criando uma grande comoção. Deuteronômio 36 diz: o Senhor teu Deus circuncidará teu coração e o coração da tua semente. Falando sobre a importância do pai circuncidar o coração para os filhos físicos e espirituais, né? Então, terem o coração circuncidado. Ele aborda muitos assuntos. É uma literatura riquíssima, profunda, mística, de relacionamento com o Eterno. Super recomendo, tá? Aí, vamos lá. Como Yeshua bem disse, pelos seus frutos os conhecereis. Busque o fruto para que você conheça a árvore. Qual é o fruto do teu estudo? O que você tem feito? Porque a Techuvá, ela é verdadeira e ela é boa quando você se torna uma pessoa mais amorosa, mais compreensiva, mais capaz de ouvir o outro, mais capaz de ser usada pelo Eterno, ser canal da luz do Eterno. A Techuvá, ela é falsa quando você se torna uma pessoa preconceituosa, dono da verdade, enchendo a tua cabeça apenas de conhecimento intelectual, da a gente vai ver isso. No conceito da árvore da vida, existe uma sefirá, um sopro do Eterno isolado, que é da o conhecimento puramente intelectual, sem a inspiração do Espírito do Eterno, sem a orientação de Hormai Biná do Eterno. E ela pode ser positiva, se ligada ao Eterno, extremamente negativa e destrutiva, se não ligada ao Eterno. Conhecimento por si só é perigoso. Então, tudo aquilo que a gente for aprender, seja Torá, Tanar, Brita Dachá, Kabbalah, Talmud, seja o que for, sempre em oração, buscando o Eterno, no Eterno, orientação e discernimento. Tá? Sempre, sempre, sempre. Não sei se vocês já viram, mas vocês devem ter reparado que sempre que a gente lê a Torá, primeiro a gente faz uma bênção, né? Bendito seja o Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá. E depois a gente faz uma bênção também, agradecendo. Sempre, antes da gente estudar qualquer coisa, a gente deve fazer uma bênção, clamar ao Eterno para que Ele nos ilumine, para que Ele nos dê discernimento e depois agradecendo também. Eu não orei com vocês, mas eu estava orando aqui antes, a gente orou, né? José Carlos estava aí, outras pessoas estavam com a gente, pedindo que Ele abençoe esse estudo. Aquele que é guiado pelo Espírito de Elohim é livre, é um livre pensador, inspirado por Ruach. Não acredite em nada que é dito aqui. Prove, teste e se descobrir verdadeiro, aplique em sua vida. É pelos frutos que se conhece a árvore. Aqui na nossa congregação, a gente tem uma maneira de agir que é o seguinte: ninguém é obrigado a estar só aqui. A gente não recomenda espiritismo, macumba, umbanda, candomblé, esoterismo, nova era, essas coisas não. Entendeu? A gente desaconselha. Mas se você quiser estar aqui, e se você quiser, é óbvio que você tem que ter uma base, uma raiz, mas se você quiser estudar com outra pessoa, né? Estudar com um outro mestre, assistir uma outra coisa, não tem problema nenhum, tá? Inclusive, se você quiser ir na igreja evangélica, não tem problema nenhum. Por quê? A gente não pede que você abandone a igreja evangélica, até porque o Eterno quer fazer pontes de verdade, tá? Pontes de Torá. E se você romper todo o contato, porque você está fazendo Techuvá, onde ficarão as pontes? Então, mas é importante a gente discernir o que é verdadeiro do que é falso. E isso a gente faz como? Estudando, orando e buscando no Eterno. O que é exatamente Kabbalah ou Kabbalah? Né? Com K e H, dependendo da transliteração. Eu creio que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter lido sobre isso, alguns mais, outros menos. Né? Alguns devem ter sido desaconselhados por Roshim, por líderes, por livros. Então, a Kabbalah é algo muito como se fosse uma nuvem. Tudo é Kabbalah e nada é Kabbalah. O que a gente vai tentar fazer aqui é definir o que é a Kabbalah pura judaica, tá? Kabbalah inuit. Sabedoria da Kabbalah é uma ferramenta científica para estudar o mundo espiritual.
Para a gente explorar o nosso mundo, a gente usa ciência natural, física, química, biologia. Mas as ciências naturais elas lidam apenas com o mundo físico. A Kabbalah, você quer falar, Selma? Não. Ah, tá. Mas a Kabbalah, ela tenta explicar e entender o sobrenatural, aquilo que não pode ser percebido pelos nossos 5 sentidos. Essa ferramenta é a sabedoria da Kabbalah. Segundo a Kabbalah, a realidade consiste em 2 forças ou 2 qualidades: o desejo de receber e o desejo de doar. O desejo de doar é a essência do eterno, que é amor. O amor quer sempre doar, o amor quer sempre se doar. O próprio Mashiach falou que não existe maior amor do que esse, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Não existe maior amor do que esse, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Então, o eterno, nosso Criador, tá? A essência dele é doar, é se dar. E nós, a criação do eterno, somos manifestações desse desejo de receber. É muito simples. Ele é o doador, nós somos os vasos. Conhecendo os conceitos da Kabbalah, nós podemos trabalhar com as forças fundamentais da realidade, dádiva e recepção para o nosso benefício. A Kabbalah nos ensina, então, a receber do Criador tudo aquilo que ele tem para nós, tudo aquilo que ele já emanou para nós. Por que já emanou para nós? Porque o Eterno é onisciente, o Eterno é onipotente. Onisciente significa conhecer todas as coisas, presente, passado e futuro. É como se nós estivéssemos dentro de uma bola de tempo e espaço. Nós só enxergamos o tempo, só andamos no tempo num sentido, adiante. O Eterno, ele enxerga o tempo por todos os ângulos. Então, ele sabe tudo que todos e tudo vai necessitar, necessita a qualquer tempo. E antes de criar o universo material, os universos materiais, ele já emanou dele toda a provisão, toda a parnassá. Eu falo sempre, quando eu falo no Shabbat. Ele está fora do tempo, é necessário a gente entender isso. E nós precisamos conhecer, saber como a coisa funciona, porque nós possamos receber dele tudo aquilo que ele já emanou para nós. Eu costumo sempre falar que a gente imagina, muitas vezes, quando a gente é criança, né, que o Eterno é aquele velho barrabudo que está lá no alto, e a gente pede, e ele está lá de braços cruzados, e ele fala assim, pede mais um pouquinho, pede mais um pouco, eu vou pensar se eu vou te conceder, mas pede mais. Se humilha mais. Se joga mais no chão. Não, isso é mentira, não existe isso. O problema não é o Eterno nos dar, ele já deu, ele já emanou dele. O problema é nós criarmos um receptor para recebermos a multidão generosa, maravilhosa, inimaginável de bem que ele tem para nós, bem espiritual, material, emocional, físico. Toda essa multidão, né, como se fosse uma conta multimilionária num banco que nós temos, mas nós não temos a senha. E nós precisamos da senha para acessar tudo aquilo que o Eterno tem para nos dar. A Kabbalah, ela nos ajuda a encontrar essa senha, a entender como as coisas funcionam de maneira prática. O Júnior está falando aqui, olha só. A onisciência do Eterno lembra quando ouvimos uma música que já conhecemos, nós ouvimos acompanhando no presente, mesmo já sabendo como acaba. Exatamente, exatamente. A Kabbalah nos mostra que a essência de tudo que aconteceu, acontece ou vai acontecer é o amor. É por amor. A razão, exatamente, Elisa, está na posição para tomar posse. E a gente vai ver como a gente cria, de modo prático, esse receptor, esse tomar posse. Essa consciência de que precisamos, que depende de nós e não depende do Eterno. Eu me lembro, a primeira vez que... Eu não sei se a Sara estava lá quando a gente foi lá no Mar Meir, na Academia de Kabbalah. A gente foi visitar.
um grupo da congregação foi lá visitar e ele falou assim, a Kabbalah, ela não é teocêntrica, ela é antropocêntrica. Ou seja, não é o eterno que está no centro, é o homem que está no centro. Aí eu falei, já não gostei. Né? Cheio de preconceito. Já não gostei disso. Ele falou, calma, eu vou explicar para vocês. Não é no sentido de importância, é no sentido de fazer as coisas acontecerem. A gente acredita falsamente que depende do eterno. Não depende do eterno. O eterno já fez, ele é. Ele é tudo, né? O que ele falou lá para Moshe? Ehyeh asher ehyeh. Né? Eu sou o que sou, serei o que serei. Eu serei tudo o que você precisa em todo o tempo. Ele é isso. Ele é tudo o que você precisa em todo o tempo. Antropocêntrica no sentido de que você precisa estar na posição de receber. Isso, ele é temporal. Ele está fora do tempo. A gente vai entender esse conceito de Tzimtzum. Nós vivemos, o universo todo está dentro do eterno, o eterno se contraiu, limitou o seu poder, a sua plenitude, para que nós pudéssemos ter um ambiente de dualidade, onde existe luz e sombra, alegria e tristeza, dor, para que nós pudéssemos crescer, para que nós pudéssemos realizar o nosso desejo. Nós quisemos o quê? O conhecimento do bem e do mal. Nós buscamos a dualidade. E ele, como Pai, Criador, amoroso, ele nos concedeu isso por amor, num plano maravilhoso no qual tudo vai acabar bem. Então, até hoje, eu só vi duas linhas, caminhos espirituais que derrubam a questão do mérito puramente simples. O cristianismo, no qual Mashiach morreu para expiar nossos pecados e tudo foi consumado, e a Kabbalah, que derruba totalmente esse conceito de ter que merecer para conquistar. A gente vai ver isso. Isso é sensacional. Isso explica de uma maneira muito mais profunda os conceitos de expiação, de morte expiatória de Mashiach, do Eterno já ter feito todo o necessário para nós. A gente vai ver isso. A Kabbalah em hebraico é um método, disciplina ou escola de pensamento do misticismo judaico. Os cabalistas tradicionais do judaísmo são chamados de Mekubalim, iniciados. A Kabbalah nos ensina a receber do Criador tudo que nos é reservado, nos ensinando a criar em nós um receptor adequado. Segundo Tzadok Ben-Derer, o misticismo judaico, sabe, conhecem Tzadok, né? Ele falou sobre Kabbalah, coincidentemente, ele falou sobre Kabbalah na quarta-feira retrasada, para os Talmidim. O misticismo judaico trata de questões sobrenaturais, transcendentais. De onde viemos? Para onde vamos? Como é o trono do Eterno? O misticismo judaico trata dos segredos da criação. Vai ficar gravado, Eduardo. Fala de outras dimensões espirituais, de anjos, de demônios, de viagens celestiais, dos chamados arrebatamentos. Tudo isso é misticismo. Na verdade, misticismo é o sobrenatural. Tá? A Kabbalah estuda o misticismo judaico. Trabalha com um nível de interpretação das escrituras chamado Sod, que significa mistério. Vocês lembram da aula de Peshita, que a gente falou sobre os 4 níveis? Quais são os 4 níveis de entendimento da Torá? Quem sabe? Sabe? Peshat, Remes, Sod e... Drash. Remes e Drash. É o sistema Pardes, né? Que vai da interpretação mais literal e superficial, a história propriamente dita, até o sentido revelado e oculto da Torá, que usa muitas vezes a gematria, né? A Lili ama a gematria, eu amo a gematria também. Amo. A gematria é a numerologia judaica, tá? Que não tem nada a ver com essa numerologia. Outra coisa que o inimigo imitou para desvirtuar, olha só. A numerologia divinatória não tem nada a ver com a numerologia
judaica, tá? A numerologia judaica, chamada gematria, ela atribui valores numéricos às 22 letras do alfabeto judaico para, pelo seu valor numérico, tecer conexões e revelações. Por exemplo, Nahash, serpente, e Mashiach, Messias, tem o mesmo valor numérico. A Sara me deu um livro. Não está aqui, está lá no sítio. Ela me deu um livro de comentários a Parashá, comentários cabalísticos a Torá, em que fala sobre isso. Não é messiânico, e fala dessa conexão entre Mashiach e Nahash. Lembrando de que Yeshua falou o quê? Eis que, assim como Moshe levantou a serpente no deserto, eu serei levantado da terra e atrairei todos a mim. Olha só que coisa. Na Brit Hadashah existe uma referência à conexão entre Nahash e Mashiach, que é confirmada pela gematria. É lindo isso. É lindo. E como esse muitos, a Aline colocou hoje no grupo. Você colocou só no grupo de mulheres, Aline? Acho que foi. Não, eu coloquei em vários grupos, mas eu só comentei no grupo de mulheres, porque lá que o pessoal teve dúvida. Então, é muito interessante a questão do dar, né? E a questão do receber. Depois eu vou colocar no grupo de Kabbalah também, para quem está assistindo. Coloca lá depois, Aline, também, por favor. A gematria explica muita coisa em nível Sod, tá? Essas palavras que são palavras de Sadoc, tá? A Kabbalah quer descobrir o mistério. O mundo é cheio de maravilhas e milagres, mas o homem pega sua pequena mão e cobre seus olhos e não enxerga nada. A Kabbalah, na essência, é buscar o que nossos olhos não veem. Na antiguidade, o livro dos estudos dos profetas era chamado de Kabbalah. A Kabbalah é bíblica? Kabbalah é recebimento do alto. E aí depois ele fala sobre o misticismo da Brit Hadashah. Olha que coisa interessante. A Brit Hadashah é cheia de misticismo judaico, de sobrenatural, começando com Zecharia. O aparecimento do anjo, o mutismo do sacerdote, tudo isso é mistério. Tudo isso é sobrenatural, gente. Ele vai para casa, Isabel concebe João Batista, Miriam engravida, de acordo com a palavra do anjo. Quando Yosef pensa em deixá-la, o anjo aparece para ele e diz que Yeshua foi gerado por Ruach HaKodesh. Tudo isso é sobrenatural, gente, né? Em João 3,13, Yeshua diz que nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu dos céus, o Filho do Homem que está nos céus. Mistério também. Yeshua falou, meu reino não é desse mundo. Isso é Kabbalah. Shaul, né? Shaul, o apóstolo Paulo, ele fala sobre ter ido ao terceiro céu, onde ele viu coisas inefáveis. É Kabbalah, misticismo. Os grandes rabinos cabalistas, eles tinham essas viagens, esses arrebatamentos também, eles falam sobre isso. Em Hebreus, fala-se do templo celestial, do sumo sacerdote celestial. Isso é misticismo. A Brit Hadashah é um livro místico. Fala, Aline, pode falar. Aquilo que Jacó fazia com a varinha, lembra lá na Parashá de, né, ele que para poder nascer as ovelhas, né, diferente que Labão ficava enrolando ele, né? Para poder nascer malhado ou não nascer malhado, ele mexia nas varinhas. Aquilo também era Kabbalah, né? Né? Aquilo que colocava o nome do Eterno na água, lembra? Colocava o nome do Eterno na água quando o marido tinha ciúme, lembra? E a mulher bebia a água, se ela fosse culpada, está escrito que a coxa dela se decaía, né? Decaía no ventre, né? Isso é Kabbalah. A gente vê a Kabbalah nas escrituras, a gente vê o mistério, a gente vê o sobrenatural. Então, a Kabbalah trata do sobrenatural, que não tem nada a ver com o esoterismo, que é algo hermético, fechado, tá? Muitas vezes pautado pelo espiritismo. O misticismo em si não é algo errado, pelo contrário. Os grandes rabinos todos, tá? Messiânicos ou não, tiveram experiências sobrenaturais com o Eterno. O livro de Atos relata profundamente experiências sobrenaturais com o Ruach HaKodesh, né?
O Zohar, que é o livro fundamental da Kabbalah, não é literal. Por exemplo, uma luz sai da cabeça do Eterno, Binah, o Filho do Eterno, o entendimento. Ele traz ensinamentos simbólicos sobre diversas passagens da Torá. O Zohar fala do palácio celestial, nele um salão chamado Salão do Aflito, no qual o Mashiach entra e leva sobre si nossas dores e enfermidades. E somos perdoados dos nossos pecados pelo Mashiach. Isso, gente, é Kabbalah, está no Zohar. Sabe, está lendo aí o Zohar, né? A Kabbalah é recebimento do alto. A Kabbalah quer descobrir o mistério. E aí, isso aqui foi o próprio Tzadok que falou conosco. Eu anotei mais ou menos, porque achei tão rico, tão maravilhoso o que ele falou. E ele falou o seguinte: Kabbalah, quais são os pontos positivos de se estudar a Kabbalah? A Kabbalah incentiva o estudo das escrituras numa dimensão mística, além da literal. Por exemplo, a Torá literal de Moshe não fala sobre o Messias morando no palácio celestial. Não fala da Jerusalém celestial descendo do céu. Mas o misticismo judaico fala. Ele traz temas paralelos com Apocalipse e com Enoque. Sendo a Brit Hadashah um livro altamente místico, a Kabbalah ela faz um elo, tá? Entre o Tanar, né, muitas vezes entendido como mais literal, menos sobrenatural, e a Brit Hadashah. A gente vai ver isso. Eu vou falar para vocês, eu passei a entender Mashiach muito mais profundamente depois que eu estudei a Kabbalah. A Kabbalah visa estudar conceitos sobre o eterno, conceitos filosóficos importantes, como ele é, como ele age, etc. O que aconteceu antes do Éden, tá? Por que do Éden? Por que da queda do homem? A Kabbalah é uma das ciências que prova a divindade de Mashiach. Na Idade Média, os cristãos passaram a estudar a Kabbalah porque achavam que só pela Kabbalah poderia se entender a divindade de Mashiach. Pico de Mirândola, que foi um cabalista, dizia: só se entende a divindade de Mashiach pela Kabbalah, que fala das manifestações do Eterno, que fala do Eterno se contraindo para ver ao mundo. A Kabbalah explica como ele pode ser Deus se orou ao Pai. Só consegui entender a divindade de Yeshua lendo livros de rabinos que creram em Yeshua e ensinaram Yeshua por meio da Kabbalah, que explica sobre o Filho do Eterno. A gente vai ver isso. No final, né, na última aula, a gente vai ver isso. Ela pode ser usada para transformação pessoal. O Rav Nahman de Breslav escreveu sobre como a Kabbalah pode ser usada para o desenvolvimento de caráter. Pontos positivos para estudar a Kabbalah de Tzadok Ben Deren. Pontos negativos de estudar a Kabbalah, porque tem pontos negativos também que a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Existem tradições, algumas verdadeiras, mas tanto o Zohar quanto a Brit Hadashah estão bebendo da mesma fonte, a Torá. No entanto, parte do Zohar, do Bahir e Sefer Yetzirah falam de reencarnação e outros conceitos que não condizem com a Torá e Brit Hadashah. Na verdade, a Torá não fala nada, né? O que a gente tem na Torá, no Tanar, é muito pouco sobre Olam Rabá, mundo vindouro, vida depois da morte. Já a Brit Hadashah fala mais sobre isso. Por isso, há necessidade de se filtrar com atenção todo o conhecimento trazido pela Kabbalah. Kabbalah é uma ciência alternativa que deve ser estudada apenas quando se conhece a Torá e a Brit Hadashah profundamente, o que leva muito tempo, por vezes anos. Se você não conhece Tanar e a Brit Hadashah, procure estudá-lo antes de estudar a Kabbalah. Isso é um aviso agora para todos vocês que estão aqui. Se vocês não conhecem Tanar, se vocês não conhecem Brit Hadashah, estudem primeiro Torá, Tanar, Brit Hadashah, o Antigo e o Novo Testamento, para depois, bem embasados, bem fundamentados, vocês passarem a estudar a Kabbalah. Tá? Ou seja, o que Tzadok fala, ele tem razão. É muito melhor você aplicar seu tempo estudando Tanar e Brit Hadashah, se aprofundando Tanar e Brit Hadashah, do que na Kabbalah. Tá? Embora, isso eu estou acrescentando, a Kabbalah diagrame conceitos de maneira bem mais clara do que a linguagem da Torá. E aí a gente passa a entender, principalmente, coisas que Mashiach falou, coisas que Yeshua falou.
princípio de tudo. Senhor, 21h45, o tempo está voando. É muita coisa, é muito bom. Primeiro cabalista, segundo a tradição judaica, foi Abraão, que escreveu o livro da formação, Sefer Yetzirah. Depois eu vou colocar para vocês um link, tá? Para um PDF do Sefer Yetzirah. O Sábio já tem o Sefer Yetzirah, né? É um livro bem complicado de entender. Eu também tenho. Eu acho muito difícil. Muito difícil, muito complicado, muito simbólico, né? Sim. Então, não tentem entender o Sefer Yetzirah por enquanto. Os conceitos que a gente vai trazer para vocês são conceitos simples, tá? O Sefer Yetzirah é um livro antiquíssimo. Dizem que data, né, do 2º século antes da Era Comum. Mas a gente vai ver isso. Moshe, então, não apenas trouxe fisicamente os 10 mandamentos. Exatamente, exatamente. Ele fala de outras coisas, né? Espiritual na forma da Bíblia, mas também ensinou a utilização de ferramentas cabalísticas práticas para se viver bem. A tradição oral de Moshe foi passada de mestre a aluno repetidamente até cerca de 2.000 anos atrás, quando, segundo muitos eruditos, Rabi Shimon Bar Yochai se tornou o autor do texto sagrado que a base da Kabbalah usou. O que acontece? O judaísmo tradicional nos fala de Torá escrita, que é essa que nós temos, conhecemos, e a Torá oral, né? Muitas vezes descrita no Talmud, etc., nos outros livros. A gente falou sobre isso no Guia Básico para Techuvá com Mashiach, né? Quem assistiu o curso estudou sobre isso. Então, o que acontece? O judaísmo crê que existe uma Torá escrita e uma Torá oral. Algumas linhas do judaísmo dão o mesmo peso à Torá escrita e à Torá oral. Os cabalistas creem que o que foi compilado por Shimon Bar Yochai faz parte dessa tradição oral, tá? Exatamente, codificação em termos de conceitos espirituais, uma espécie de linguagem, exatamente, tá? Para se falar de realidade espiritual. Gente, o diagrama da árvore da vida é sensacional, você vai entender muita coisa. Com o diagrama da árvore da vida a gente vai ver, a gente vai ter uma aula sobre ele, tá? E a gente, inclusive, bota mais perto aí. Sobe um pouquinho. Rabair, isso. Eu vou falar sobre o Bair também. São 3 livros que eu vou falar, tá? Sefer Yetzirah, o Sefer Rabair e o Zohar. São os 3 livros fundamentais da Kabbalah, tá? Gente, é muito importante isso. Kabbalah autêntica, esses 3, tá? Tem alguns acréscimos que são meio estranhos no Zohar, mas muito foi escrito com o nome de Kabbalah em cima desses 3 livros. Então, vamos centrar nesses 3 livros, nos conceitos desses 3 livros, porque muito lixo... Gente, uma vez chegou para mim um livro, uma amiga minha trouxe para mim, um livro, o título, Kabbalah, escrito assim, como se proteger do retorno maligno quando você faz um trabalho de malefício para outra pessoa. O nome de Kabbalah não tem nada a ver com Kabbalah, isso é bruxaria. Júnior, você sabe que lá em Israel esse é um nome muito comum. Eu tenho uma amiga, a Olga, que o nome do filho dela é Zohar Folkenfeld. Zohar quer dizer esplendor, brilho. Né? E você sabe que lá em Israel todos os nomes têm um sentido. Então, Zohar é um nome comum lá em Israel. Tá? O Zohar é uma fonte reconhecida de grande sabedoria espiritual. Na verdade, o Zohar é conhecido como um decodificador da Bíblia. Mas o mundo ainda não estava pronto para o que ele oferecia. Assim, o Zohar permaneceu oculto por mais de 1.200 anos. Apenas alguns escolhidos estudavam. Tá? E o estudo do Zohar é a Kabbalah. Por volta do século XIV, a Kabbalah começou a emergir do total ocultamento em que se encontrava. Teria sido então que o poder do Zohar começou a se tornar conhecido. Qual o poder? Poder para fazer bruxaria, magia? Não, o poder transformador. Kabbalah, já me perguntaram assim, você faz Kabbalah? Não, ninguém faz Kabbalah. Tá?
Estuda-se Kabbalah. Kabbalah é para ser estudada, para você entender como as coisas funcionam e potencializar o poder do Eterno na tua vida, avivar a tua vida, se tornar uma pessoa mais santa. Esse é o objetivo da Kabbalah. Só esse. Não ter poder sobre o próximo, nada disso. Eu me lembro, eu não me lembro se a Sara estava lá. Eu me lembro que estava a Marta e estava a Miriam junto comigo. E aí, quando a gente quis começar a estudar Kabbalah, a Miriam falou assim, tem uma mulher aqui em Cabo Frio que ela ensina Kabbalah, ela está traduzindo o Zohar do aramaico, uma judia, erudita. E aí eu falei com ela, e ela aceitou ensinar Kabbalah para a gente. Eu já vou te dar o... Quer falar, Carlos Augusto? Fala primeiro, depois eu conto essa história que foi muito importante para mim. Isso. E de conceitos profundos espirituais. Shalom. Fala aí, pode falar, abre o microfone. Você quer falar alguma coisa? Não? Então vou continuar contando essa história. E aí nós chegamos lá, era a Sofia, era uma judia, ela tinha estudado muito, tinha vivido em Israel. E aí ela fez a seguinte pergunta para a gente. Quer dizer que vocês querem estudar Kabbalah? Vocês querem conhecer os mistérios? Vocês querem poder? A gente falou, não, a gente não quer poder, a gente quer conhecer. E aí ela falou assim, então tem uma coisa muito importante para falar para vocês. E sabe como é que é judeu, né? O judeu responde com uma pergunta. Ele falou assim, ela perguntou assim, o que é o eterno? O que é Deus? E aí algumas de nós queriam mostrar conhecimento, né? Ele é o Ein Sof, ele é o ilimitado, ele é a pura luz. Ela falou, não, para com isso tudo. O eterno é amor, verdade e justiça. E todo o caminhar espiritual tem que ser fundamentado nisso. Amor, verdade e justiça. Busquem ser amor, verdade e justiça, porque se a base de vocês não for a busca de ser amor, verdade e justiça, todo o resto que vocês construírem em cima é falso e vai ruir. Eu nunca esqueci disso. Tem uns... foi 2 anos antes do Ciro fazer Bar Mitzvah. Ciro fez Bar Mitzvah em 2007. Foi lá para 2007, por aí, que ela falou isso. E eu nunca esqueci disso. Tá? Se você não puder ser amor, verdade e justiça, esquece estudar Kabbalah, esquece estudar qualquer coisa. Porque vai ser um edifício construído em cima de um fundamento podre. O servo do Eterno, o tzadik, o erudito, o estudante da Torá, Talmud, Kabbalah, ele tem que ser reconhecido pelo amor, verdade e justiça nos atos, na prática dele. Amor, verdade, ele não pode mentir. Ele não pode aparentar ser o que ele não é. Ele tem que viver o que ele prega. E justiça, no sentido de tzedakah. A Aline estava falando sobre tzedakah hoje, lá no grupo de mulheres. Tzedakah no sentido de justiça, mais que justiça, generosidade. Tem que ser uma pessoa generosa, tem que entender que o compartilhar e que o dar, aliás, a Kabbalah fala muito sobre isso, sobre o compartilhar, na verdade, é efetuar justiça na face da terra. Tá? Faltam 6 minutos para terminar. Cíntia, Oi, eu fala. gostaria de te perguntar uma coisa. Sim. Isso que você falou, no sentido de tzedakah, ser justiça, eu já tinha lido sobre isso, mas eu, na verdade, claro, né? Estou estudando, estou começando a estudar agora. Sim. E eu não entendi muito bem. Agora você falou uma coisa, me deu uma luz. E agora eu só queria saber se eu estou no caminho certo, né? Uhum. Justiça seria você reconhecer a opressão do outro, o outro vive uma opressão, né? Uma pessoa pobre, uma pessoa que está sendo perseguida, e você ajudar, é nesse sentido, é? Isso.
Quando você reconhece a carência do outro, né, do outro recipiente, e trabalha no sentido de preenchê-lo, né, pelo compartilhar, na verdade, você está estabelecendo justiça na Terra. Qual o símbolo da justiça? Não é a balança em equilíbrio? Maravilha, Cíntia. Eu agora vou aprofundar. Realmente. Depois, um dia, eu vou te contar assim, a minha história. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu vou te contar a minha história como pesquisadora, que eu sempre trabalhei com os ribeirinhos, os indígenas, os oprimidos aqui da Amazônia, né? Foram 30 anos de pesquisa. E eu sempre... Eu tenho a história te contando assim no privado, né? Eu quero saber. As coisas que eu sentia. Amiga, é uma coisa fantástica você entrar na natureza do Senhor, da criação do Senhor, o que você sente quando você está lá, no meio da floresta com o povo, sabe? É um negócio lindo, muito lindo. Agora eu quero que você me recomende umas leituras para eu aprofundar esse sentido de justiça. Eu preciso, tá? Para eu poder completar meu conhecimento, né? A gente vai conversar sobre isso. A gente tem que conversar sobre isso. Depois eu vou te falar. Nós temos que marcar um dia para a gente conversar. Ou eu gravo algum áudio e mando para você, mas seria melhor a gente conversar, né? Dialogar, né? Com certeza. Com certeza. Vamos fazer isso. E tem muito mais. Fala, Maria. Cíntia, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Sim. Até a irmã colocou aí, né, que Tzedakah é atos de justiça. Por exemplo, assim, aqui no Rio de Janeiro, né, que eu moro aqui no Rio de Janeiro, e assim, teve uma vez que uma pessoa me pediu, eu estava indo para o trabalho, e uma pessoa me pediu ajuda. Mas só que aqui, no caso aqui onde que eu fui pegar o metrô, tem muitas pessoas que são usuários assim de droga. E aí eu fiquei assim, eu pensei comigo, eu não vou dar porque eu não sei se a pessoa vai usar para poder comprar droga ou alguma coisa, e eu não dei. Mas depois eu fiquei com o meu coração doendo. No caso, a gente, quando pensa assim, nós estamos errados, né? Porque a gente não quer dar o dinheiro porque a gente acha ou é que a pessoa vai comprar droga, e aí a pessoa termina retendo aquilo. Não, olha só, que coisa interessante. Quando você entende Tzedakah, né? Tzedakah, vou fechar aqui, vou responder rapidinho, que está dando eco. Quando você entende Tzedakah, né, que é o verdadeiro compartilhar, vai ter sim, Alexandre. O verdadeiro compartilhar é estabelecer justiça. Se você está dando dinheiro a uma pessoa que provavelmente vai comprar droga, você não está estabelecendo justiça. Entendeu? A verdadeira, na verdade, não é caridade, é Tzedakah, estabelecer justiça. É você dar com inteligência e dar de maneira a construir aquela pessoa. Vou fazer uma aula só sobre Tzedakah e Gemilut. É muito importante. Você está certo. Entendeu? Por caso eu não sabia, né, se ele ia comprar, ele pediu, né, o dinheiro. E eu fiquei com ela, né, o dono do. Já teve casos da pessoa me pedir, tipo assim, eu estava indo para o centro do Rio, né, que eu trabalhava lá, e na Rua do Acre ali, a pessoa me pediu para comprar uma comida, um lanche. Aí eu fui lá e comprei. Agora, quando pede dinheiro assim, geralmente as pessoas, e eu fiquei naquela, né, o dono será que vai comprar droga, será que vai beber? E aí eu terminei no dano. Eu vou fazer uma aula sobre isso. Aliás, a gente falou sobre isso na reunião de mulheres, sabia? A gente falou... Seria ótimo você dar uma aula sobre isso. Você estava lá, né? Você viu, né? A gente ter discernimento sobre quando dar, quando não dar, quando acolher e quando não acolher. E é muito interessante isso. A gente vai falar sobre isso. A gente vai fazer uma aula só sobre isso. Tá? E aproveitando, Cíntia, eu quero assim te agradecer nesse tempo que eu estou no grupo e quero te dizer, né, que eu e meu esposo, a gente está na congregação do Tzadok.
Aham. Estou muito feliz. Ô, Baruch Hashem, Baruch Hashem, tá muito bem, tá no lugar certo. Muito Ô, feliz. Baruch Hashem. Que bom, gente, que bom. É maravilhoso. Gente, 22 horas. Eu vou fazer o seguinte: na próxima aula, a gente vai falar sobre os 3 livros base da Kabbalah: Sefer Yetzirah, o Sefer Habair e o Zohar, tá? Eu vou colocar, Alexandre me perguntou, eu vou colocar uns links, vou colocar alguns sites, tá? Alguns foram até indicados por Tzadok. Você lê inglês? Para quem lê inglês é maravilhoso, porque tem muito pouca coisa de Kabbalah em português, né? Sefer Yetzirah tem português, mas é como se não fosse português, porque é bem complicado. O Zohar, a gente tem esse livro aqui, ó, só para terminar. Tem esse daqui que é o Zohar resumido, né? É um resumo do Zohar compilado do Rav Michael Leitzman, né? Traduzido para português, tá vendo? Deixa eu parar de compartilhar aqui, que eu boto grande. Eu tenho um Zohar, mas não é esse aí, não. Não, tem um outro que tem uma menorá aqui, um pretinho, que também é muito bom. Esse aqui, ó. É esse que eu tenho, o outro que você falou. Temas, né? Você tem o Não, Zohar tem o grande. Peraí, deixa eu ver se você coloca aqui, peraí. Eu fiquei grande para vocês? Eu estou te ouvindo. Me coloca no... Tem esse Zohar aqui, ó. Esse Zohar aqui, tá vendo? É o Zohar. São 7 volumes, né, Cíntia? Esse é o Zohar em 23 volumes. 14, né? É o Zohar que o sim, Sávio tem, não é, a Sávio? Livraria Sefer estava vendendo com 7 volumes. É. Esse Zohar... São ele 23? é... 23? O que, Cecília? Fala. 23 volumes, é? Esse aí, Aline, é o que eu mais gosto de compilação do Zohar. Ele é por temas, ele fala do Messias de uma maneira assim maravilhosa. Como é o nome? Ele está lá no sítio meu. Como é o nome do autor mesmo? Aline? Rabino Ariel Ben-Sion. Esse aí, para mim, assim, se você quer travar conhecimento com o Zohar de uma forma resumida, é o melhor de todos. Esse aqui, na verdade, ele tem... Porque o Zohar, na verdade, são comentários às parashots, tá? E aí, esse aqui... Esse. E tenho esse. Esse aqui ele é em inglês. Vai sair uma versão em português, tá? Aí você tem no aramaico, aí tem o comentário em inglês. Para quem lê inglês, ele é bom, mas você lê... Eu não li ele todo. Eu não consegui ler ele todo. São 23 volumes, né? E aí tem os acréscimos. A gente vai falar sobre isso, então, na próxima aula. Alguém... E tem esse aqui, que eu acho muito difícil. Esse aí. É esse que o Sávio tem também. Esse que o Sávio tem também. Mas esse aí eu vou mandar em PDF para vocês o link, tá? Amanhã eu mando isso tudo. Vou mandar também o PDF. Eu vou fazer algumas revisões ali. Vou mandar o PDF da aula até onde a gente parou, tá? E aí, cada aula, eu vou mandando o PDF e as bibliografias para vocês poderem acessar. Existem alguns outros, por exemplo, eu tenho esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é muito bom. Regras Espirituais do Relacionamento. Como a Kabbalah pode ajudar sua alma gêmea a encontrar você. Na verdade, fala de relacionamentos, como você se relacionar no casamento, como você ser inteiro para compartilhar, em vez de buscar se tornar inteiro através de outra pessoa. Muito, muito legal esse livro também. Mas não saiam lendo tudo aí que tem o nome de Kabbalah, porque tem muito lixo, infelizmente, com o nome de Kabbalah. Tá? Sefer Yetzirah é um livro muito difícil, muito misterioso, né, Sávio? Eu diria que é um enigma, né? Mas, assim, vale a pena ler para você entender. Depois nós vamos falar das 22 letras, tá? Nós vamos falar da meditação cabalística nessas letras. Nós vamos falar de conceitos cabalísticos importantes e transformadores na nossa vida. Estou pensando, a gente vai pegar 2 conceitos por aula, não vai pegar um só, não.
conceitos transformadores. E, gente, são transformadores, são muito práticos e muito transformadores. Pelo menos a mim me transformou e dinamizou muita coisa na minha vida que precisava ser dinamizada na minha vida espiritual e também na minha vida física. Não vou demorar mais, porque eu não quero que vocês deixem de vir semana que vem e falar assim, ela demora. Ela Toda quinta-feira, Cíntia? Sim? Esse estudo de Kabbalah é toda quinta-feira, é? Toda quinta-feira. Depois da oração. Ok. Toda quinta-feira, depois da oração. A gente ora de 7 às 8h30 e a gente começa o estudo 8h40 até 22, 20h40 até 22, tá? Ok, maravilha. Não vou perder mais. Boa noite a todos, tá? Tá Meus ótimo. parabéns, Cíntia. Lançaste muitas coisas na minha cabeça. Eu estou só compartilhando um pouquinho do que o Eterno, pela sua misericórdia, trouxe para a minha vida. Tá? Boa noite, Varzai. Boa noite, Varzai. Shalom. Muito obrigada, gente. Boa noite. Vou colocar o link da gravação também no grupo amanhã, tá? Que ele leva um tempo para quando vocês for fazer. Boa noite a todos também. Boa noite. Boa noite para todos. Shalom, boa noite. Shalom. Shalom, shalom.